Buenas, pessoal, eu sou o Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo uma discussão quase que polêmica. Livros didáticos são auxílio ou são um entrave para a prática pedagógica? Bora discutir sobre isso? Bueno, gente, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre o histórico dos livros didáticos no Brasil. Os livros didáticos são a segunda coisa mais consumida no campo da literatura no Brasil depois da Bíblia. A Bíblia é a primeira. Então nós temos um grande consumo de livros didáticos. O livro didático ele preenche um mercado enorme, né? Porque nós temos, por exemplo, o Plano Nacional do Livro Didático, nós temos investimentos governamentais pesados no livro didático, nós temos empresas privadas, editoras que trabalham às vezes o ano inteiro com equipes contratando, enfim, para a produção de livros didáticos. Então, existe de fato um mercado, um nicho voltado para isso aí, o que torna o livro didático, como eu falei depois da Bíblia, a literatura mais consumida no Brasil. E existem algumas questões sobre isso. Quem é que, professor e professora, nunca reclamou da sua escola lá, ou de ter ido numa escola, ter visitado e ter uma pilha de livros didáticos, tudo fechado, empacotado, bonitinho, e nunca ter sido entregue aos alunos? Os livros didáticos, às vezes, eles preenchem depósitos inteiros, são comprados, são adquiridos, são emprestados, enfim, e não chegam nas mãos dos alunos. Às vezes as escolas doam para projetos sociais, sebos, enfim, livros didáticos fechados ainda, que não chegaram para os alunos. Então, de onde que vem essa nossa cultura do livro didático? Isso tem as suas raízes lá no tecnicismo, né? Então, quando a gente começa a ter no Brasil a conjuntura de uma pedagogia tecnicista a partir de 1930, com a Escola Nova começam a surgir o movimento dos apostilados, por exemplo, né? A Escola Nova tinha aquela ideia de que a prática pedagógica ela tinha que ser plenamente prática, de que o aluno tinha que botar a mão na coisa. Mas eles também trouxeram livros didáticos para a mesa dos alunos, para que os alunos tivessem acesso àquele conhecimento formal. E o tecnicismo pós-Escola Nova, ele começa a cada vez mais se aprofundar. Na ditadura militar é que a gente tem o auge do tecnicismo. Né? A pedagogia tecnicista, o que é? É aquela pedagogia que trata a prática pedagógica como algo técnico, em que o professor, ele não é um professor, ele não é um educador que visa a construção da cidadania do sujeito, a transformação social ou passar o conteúdo de uma forma que o aluno entenda. Não, ele é quase como um técnico. Então, ele pode pegar um livro didático, um apostilado, ele passa para o aluno aquele conhecimento, aquele conteúdo no quadro, tal qual está o livro didático e sem discussão. Então, desde 1930, a gente tem uma inundação de diferentes livros didáticos e apostilados que vão entrando no mercado. Nas escolas de elite tinha os apostilados menorzinhos, que eram mais focados na preparação, de fato, do sujeito para o domínio da sociedade, né, para o campo político, enfim. E depois nas escolas públicas a gente vai tendo o apostilado máximo, aquele clássico Eva viu a uva, as primeiras apostilas de alfabetização, né, as apostilas didáticas que continham ciências, história, geografia. Então esses livros, a partir da década de 60, eles vão inundando o mercado e o Estado ele vai cada vez mais investindo nesses apostilados. Porque existe uma característica importante do livro didático. O livro didático ele é escrito por pessoas, ele não apresenta de forma alguma neutralidade. Quem escreveu aquilo ali, o grupo que escreveu e a empresa que escreveu tem uma intenção com aquele conhecimento. Na ditadura militar, além dos currículos e das disciplinas que entendiam o domínio autoritário da sociedade, os livros didáticos tinham a mesma lógica. Tinham a lógica de contar a história que o regime militar queria que fosse contada, a ciência que o regime militar queria que fosse contada, ao mundo como o regime militar queria que fosse contado. Então, o histórico dos livros didáticos no Brasil ele é antigo, ele já beira há quase 100 anos. O fato dele ser tão antigo nos legou, além da cultura copista que nós temos no Brasil, de o professor chega, passa no quadro e deposita o conteúdo nos estudantes, essa cultura do livro didático em que nós pegamos o livro didático, nós lemos ele, nós preenchemos o livro didático como ele acusa que deve ser preenchido. Isso é o didatismo e o tecnicismo aplicado ao livro didático. Agora, existem algumas discussões nesse campo do livro didático e discussões no campo de uma educação mais progressista que colocam o livro didático como um vilão. Por isso eu coloco o título do vídeo, Auxílio ou Entrave. Porque às vezes a gente discute o seguinte, eu não uso o livro didático. Um professor progressista lá, com uma prática transformadora, se recusa
a utilização do livro didático. E outro diz, não, eu só utilizo o livro didático. Então a gente tem essas discussões, assim, que elas não são muito simples de ser feitas, elas são bastante complexas, porque envolve ali toda uma cultura escolar que nós temos. Mesmo que, às vezes, os livros didáticos fiquem nos depósitos, é muito difícil você encontrar uma escola hoje, tanto privada ou pública, que não utilize livro didático. No campo da privada, esses livros didáticos são vendidos, né? A escola privada, ela se associa a uma marca de livro didático, uma editora, enfim, que ela adota, e os pais dos alunos têm que adquirir esses livros e comprar os livros. E há muita cobrança por parte dessa clientela que os livros sejam utilizados, porque, na verdade, eles são uma bela de uma facada. No campo da escola pública, nós temos outro caso, que o Estado abre um edital em que as editoras se inscrevem, elas realizam esses livros didáticos, que não podem ser vendidos separadamente, o Estado adquire. Dentro desses editais, dentro do Plano Nacional do Livro Didático, às vezes acontece, como a gente já viu em diferentes momentos, algumas maracutaias envolvendo editoras, envolvendo o Estado, envolvendo essas questões relacionadas. No campo pedagógico é que a gente entra nessa discussão. O docente da escola privada geralmente tem que utilizar o livro didático. O docente da escola pública às vezes utiliza, às vezes não. E afinal, o livro didático ele é um auxílio ou ele é um entrave para a prática pedagógica? Eu compartilho das duas opiniões e elas necessitam que sejam avaliadas caso a caso e em momentos distintos. Os livros didáticos, eles ajudam? Sim, os livros didáticos ajudam. E agora eu coloco isso numa perspectiva crítica. Imagine, nós estamos trabalhando numa escola pública, ou seja, nós estamos trabalhando com grupos de vulnerabilidade social, uma escola de periferia, enfim. No campo da educação crítica, a gente precisa ter em mente que não é simplesmente que você passe o conteúdo de uma forma que seja contextualizada para os alunos, em que você ensine os alunos de uma forma crítica. Os conteúdos curriculares, que são elaborados pelos grupos dominantes, que são elaborados pelo Estado, eles refletem a cultura dominante. É fundamental e é importante que esses grupos oriundos da classe popular adquiram o saber especializado e o conhecimento da cultura dominante de forma a se emanciparem perante a cultura dominante, dominarem esse conteúdo e terem as ferramentas para lidar com o mundo da ideologia dominante que se coloca diante deles. Então, às vezes, e é muito frequente isso, que grupos de vulnerabilidade social, que a camada popular não consiga ter acesso a livros, o livro didático, às vezes, é o único livro que eles conseguem ter acesso. E pode ser um livro que pode fomentar a leitura no aluno, que o aluno pode se interessar em ler as partes de história, em ler as partes de geografia. Ademais, o livro didático ele te dá algumas ferramentas, certo? No caso de professores da escola... No caso da profissão do professor, que é altamente precarizada, é muito raro que você, professor ou professora, lide somente com uma ou duas turmas. Tá? É muito possível que você lide com 5 turmas para mais. Como que você planeja uma aula que seja organizada, que seja bem elaborada, que seja bem estruturada e bem planejada, não tendo tempo para esse planejamento? Então o livro didático ele pode te cortar no atalho. Em geral, os livros didáticos eles trazem muitas atividades que são interessantes para serem realizadas com as turmas, com a faixa etária, inclusive, em que você pode olhar essas atividades, aproveitar algumas, elaborar outras em cima disso, pegar o conteúdo e trabalhar ele de uma forma significativa na sala de aula, perguntar o que os alunos acham sobre determinados trechos, fazer leitura compartilhada sobre esse conteúdo. Então o livro didático ele é uma ferramenta pedagógica que pode auxiliar muito o professor em uma prática que seja transformadora e o professor precarizado que precisa planejar várias aulas. E ele pode auxiliar que você repense o livro didático. Aqui vem a questão do entrave. Muitos professores e professoras ficam reféns do livro didático. A gente não pode fazer isso. Ele é uma ferramenta de auxílio pedagógico. É uma ferramenta que você pode consultar para elaborar o seu plano de aula, para elaborar a sua aula, para elaborar o conteúdo, que você pode consultar para entender melhor o conteúdo programático, que você já tem as fontes montadas. Mas e agora qual é o contra do livro didático? O contra é esse. É ele se tornar uma arma, ele deixar o professor refém. E entrar na situação em que o professor e a professora tornam um livro didático um depósito, em que o professor chega lá com aquele calhamaço do livro didático, coloca na mesa, diz para o aluno, ó, fulano, abre na página tal, copia toda a folha. Para que o aluno tem que copiar toda a folha se ele tem um livro didático à disposição dele? Para que ele precisa copiar o enunciado das atividades se ele tem um livro didático em que ele pode e deve escrever?
O livro didático ele não é transferível, ele é feito de acordo com um orçamento e com um recurso público para cada aluno da rede. Às vezes as escolas públicas emprestam só o livro didático e permanecem com outros novos no depósito, é por isso que a gente vê tantos. E isso não deveria acontecer, porque esses livros eles são feitos especificamente para cada aluno, para que ele seja utilizado, para que ele seja levado para casa. Ele é um bem consumível, que é comprado pelo Estado. Ademais, outra atenção que a gente precisa ter com o livro didático é a questão do conteúdo. Como eu falei, o livro didático ele não é neutro. Ele tem um conteúdo ali que foi elaborado por alguém, por uma pessoa, um intelectual ou uma intelectual, um professor, uma professora, um pesquisador, uma pesquisadora, com intenções de outros. Outros quem? Do Estado. Dependendo de qual Estado se coloca, dependendo de qual governo se coloca no Estado, você vai ter diferentes intenções colocadas nisso aí, sabe? Você vai ter diferentes formas como o conhecimento é abordado. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, eu vou dar um exemplo rápido aqui que eu já falei em outros vídeos, eu sempre falo em palestra, e eu já falei inclusive no meu livro Sala de Aula. Eu trabalhei com um livro didático na rede privada, que era o seguinte, eu estava trabalhando escravidão com os alunos, no ensino fundamental, terceiro ano, e o livro didático ele tinha a questão da tríade brasileira, aquela tríade brasileira bastante conhecida, pensada por Darcy Ribeiro, que era a questão dos indígenas, dos africanos e dos portugueses, ou seja, a aculturação brasileira. Essa tríade ela é importante para a formação do povo brasileiro, como disse o próprio Darcy Ribeiro. Não quer dizer que um seja mais importante que o outro, Elas têm importâncias porque elas viveram no mesmo período temporal, no mesmo período histórico. Uma conquistou e dizimou populações e as outras foram as oprimidas dessa conquista. Chegando no livro didático para passar para os alunos, os povos africanos e os indígenas compartilhavam a mesma unidade. Sobre os povos africanos se falava que a contribuição deles para o Brasil era o café, o açúcar, a farinha, e essas artes culinárias. E os indígenas se falava que eles construíam ocas e cabaninhas, esse tipo de coisa. E os portugueses se falava que eles trouxeram a arquitetura, que eles trouxeram a cultura, que eles fundaram o Brasil. Então essa é uma visão ideológica que dá prevalência a um grupo étnico e é completamente racista com os outros dois. Ou seja, é uma visão dominante, porque o conteúdo, o conhecimento, ele tem essa relação. A relação dos dominados e dos dominantes. Até que o leão aprenda a ler, a história exaltará o caçador. Então, isso a gente tem que ter em mente quando a gente trabalha um livro didático. Essas questões positivas, essas questões negativas. Ele pode ser um auxílio se o professor souber ver o conhecimento, não utilizar ele como uma ferramenta bancária, utilizar ele como uma ferramenta de transformação. E ele pode ser um entrave se ele tiver um conhecimento ultrapassado, um conhecimento racista, e ele for utilizado como uma arma em que o professor e a professora ficam refém na sala de aula. Me digam aí embaixo o que vocês acham sobre livros didáticos. Comenta aí. Esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso. Uma lua, um queijo e um beijo.